Saudações, deuses imortais! Sejam bem-vindos mais uma vez a um episódio de Wondernautas. Tema de hoje: sabedoria para saber quando falar e quando ouvir. Será que nós estamos tendo o discernimento para saber onde e quando devemos nos manifestar e onde e quando devemos ouvir mais para aprender, para respeitar o espaço de fala do outro e a experiência do outro? Conversaremos sobre isso após a vinheta. Mais uma vez, seja bem-vindo, ouvinte. Estamos aqui com duas pessoas para conversar comigo sobre esse tema. Um deles é o Denis Teixeira, de 18 anos, do Rio de Janeiro, e ele se ocupa como estudante, garçom e desenhista ainda não profissional. Bem-vindo, Denis. Olá, gente. Boa noite ou boa tarde, dependendo de que hora estão ouvindo. E o meu outro convidado é o Eduardo Salvador Barbosa Correia, de 16 anos, do Paraná e estudante. Bem-vindo. Oi, tudo bem? Na medida do possível, espero que sim para vocês também, né? Então, vamos lá iniciar com o nosso tema, a questão da sabedoria para saber quando falar e quando ouvir. Algumas pessoas às vezes podem não conseguir entender de início qual o sentido dessa colocação, mas a gente está buscando aqui falar hoje sobre aquela situação em que às vezes temos de nos conter no nosso lugar para ouvir o outro e às vezes temos de esperar que o outro nos escute para que a gente possa falar, né? Porque um diálogo funciona assim. Os dois falam, supondo que a gente está numa conversa entre duas pessoas, os dois falam, mas os dois também precisam escutar. Um diálogo, a comunicação, principalmente eu que faço o curso de jornalismo, né, da área de comunicação, a gente tem que ter essa noção de que a comunicação, para ela funcionar, todos os processos têm que estar, eles precisam estar corretamente, né, funcionando com uma eficácia adequada. E não tem como um diálogo funcionar, a comunicação funcionar, se apenas um escuta, se ninguém escuta, ou se um atropela a voz do outro, enfim. Isso tem um papel importante também na cultura pop, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Partindo para a primeira pergunta, por que na sua concepção é importante saber a hora de escutar e a de se manifestar? Denis, pode começar. Então, muitas das vezes, quando a gente está conversando com alguém sobre diversos assuntos, né? Quando alguém tenta dar uma opinião, a gente geralmente não escuta, porque a gente quer ouvir o que a gente quer. Então é muito importante a gente tentar entender o que a outra pessoa está falando, ouvir direitinho, para você poder assimilar direito o que ela quer dizer e você captar a mensagem sem, às vezes, uma briga, uma discussão, porque você não está compreendendo o que a pessoa está falando, você está levando para um lado totalmente errado. Então eu acho que a gente tem que ouvir tudo com bastante atenção, para poder não pegar a mensagem errada. E você, Eduardo, concorda, discorda, tem um outro pensamento a respeito disso? Eu acho, na minha concepção, que a importância de você saber ouvir e escutar é que a gente está sempre aprendendo. Não importa a idade que a gente tenha, tem sempre algo novo para aprender. E, o mundo está sempre mudando. Então, quando você ouve, assim, você pode, né, receber a conversa do outro melhor e você saber como opinar melhor. Porque às vezes você tá querendo falar um monte de asneira, assim, soltando asneira pra aqui e pra lá, mas isso não vai adiantar de nada. Quando você ouve, você tem os argumentos necessários para você poder responder da melhor forma possível. E aproveitando essas colocações que vocês fizeram e já fazendo essa ponte para a segunda pergunta, né? Vocês consideram, pelo que vocês me fizeram de colocações aqui, que a comunicação realmente tem uma importância, né? Mas a questão é, então, como a falta de comunicação adequada entre as pessoas prejudica a sociedade na concepção de vocês. Eduardo? Eu acho que tem muita questão que a gente tem que discutir, como, por exemplo, o racismo, o machismo, homofobia ou qualquer coisa assim que venha. E quando não tem conversa, assim, não tem nada. A única coisa que persevera é o ódio e a ignorância. E ódio e ignorância é tudo ilusão, isso não adianta de nada. A única coisa assim que existe é o amor.
Então, quando assim, ninguém ouve, assim, ninguém quer falar nada, assim, até para a própria parte do militante não tem nada a ver, porque sem amor não tem por que defender uma causa, não tem por que defender a causa do racismo, da homofobia e disso aquilo. Se não tiver amor, não presta para nada. Então, acho que quando não ouve, não se entende, não se compreende, não se espalha o discurso que você quer em uma das duas partes e não tem sentido. É basicamente isso. Não sei se fez sentido assim para vocês. E você, Denis, o que pensa a respeito disso? Eu acho que, principalmente hoje em dia, muitas das pessoas, elas não buscam ter uma conversa assim, frente a frente com uma pessoa. Hoje em dia está tudo muito pela internet. E nisso elas acabam acreditando muito em coisas que não são verdade na internet. Formam uma opinião toda errada. Justamente querer ouvir o que eles querem, geralmente é o lado errado. Não buscam tentar ouvir de outras fontes, coisas diferentes. Eles focam só em uma coisa que eles querem e não buscam ouvir outras verdades de outras pessoas. Isso acaba prejudicando muito. A internet tem esse mal, essa má influência nas pessoas. Falando em internet e aproveitando também que vocês citaram a questão de que esse tipo de coisa também é importante para os militantes se lembrarem, existe uma teoria da comunicação que ela é chamada de espiral do silêncio, que ela diz que quando existe um discurso dominante, suponhamos que eu estou ali em um ciclo social determinado, específico, em um ambiente específico, e aquelas pessoas ali, elas expressam um pensamento que é diferente do que eu acredito. Inicialmente eu posso até entrar em conflito, mas a tendência é que eu me silencie para me privar do desgaste, do conflito que não vai chegar a lugar algum. E isso não significa necessariamente que a pessoa mudou de opinião. Ela simplesmente preferiu por se silenciar. E isso de fato acontece em muitas situações, e não somente na internet. Muitas pessoas acham que, por exemplo, aquele fenômeno do cancelamento, aquelas questões de você escolher os seus nichos nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, as pessoas acreditam que são parte de um fenômeno recente, mas na verdade as teorias da comunicação, eu ainda não sou formado, então não sou um grande especialista no assunto, mas o conhecimento que eu já tenho, eu já posso dizer que não é um fenômeno recente, sabe? É uma coisa que já acontece já faz algum tempo, tanto é que essa teoria ela já existe já há algum tempo, e ela diz justamente isso, que uma pessoa que ela não tem a mesma opinião que a maioria, ela tende a se silenciar para não ficar entrando em conflito. No começo ela pode até questionar, ela pode confrontar, mas geralmente ela tende a se silenciar. E por quê? Porque as pessoas têm a tendência de escutar ou de dar crédito somente ao que condiz ao que elas pensam. E isso acontece em qualquer lado. Se você dentro da política de esquerda, de direita, se você é conservador ou se você não é, se você apoia causas sociais ou se você é contra determinadas causas sociais, se você é religioso ou se você é ateu, se você acredita mais na ciência, em qualquer âmbito, a grande maioria das pessoas tende a buscar silenciar o outro, e às vezes não necessariamente num sentido agressivo, não simplesmente chegando e falando assim, não, fique calado que eu não quero te ouvir, não é exatamente isso, mas o simples fato de que você não escuta o que o outro quer dizer, o ignora, ou às vezes colabora para situações que possam ser incômodas, como por exemplo, convidar uma pessoa, suponhamos, que você tem um amigo que ele é vegano, e você convida essa pessoa para um churrasco, onde as pessoas vão ficar questionando ele sobre os hábitos alimentares dele, por que você não come carne, mas é tão bom isso e aquilo. Isso é um tipo de pressão muito incômoda, né? Então você está promovendo uma coisa bem desconfortante com aquela pessoa, você está silenciando ela, porque não importa que ela fale ali a respeito dos hábitos veganos dela, do porquê ela escolheu esse caminho, as pessoas não querem saber por quê, elas simplesmente estão chocadas que aquela pessoa tem um hábito diferente e elas querem se divertir ou fazer um tipo de chacota ou somente porque estão curiosas em algum aspecto, mas dificilmente elas estão abertas para aprender o que essa pessoa tem a falar. Então, isso acontece em diversos ambientes. E aí, eu estou falando um apanhado geral da espiral do silêncio, porque esse fenômeno ele acontece em tantos ambientes, em tantos locais e em tantas situações, e muitas das vezes a gente não percebe quanto isso é negativo.
porque a partir do momento que a gente forma um grupo, seja a gente parte desse grupo, seja a gente a pessoa que está sendo excluída, ambos os lados estão perdendo. Porque aquele grupo que tem a voz majoritária, ela não necessariamente é a voz correta. Isso em qualquer situação. A gente não está falando aqui sobre posicionamento político, sobre a pessoa estar contra ou a favor de uma causa social, mas simplesmente dela ignorar a voz do outro. Isso é muito diferente de você saber quando é que você tem que falar e quando é que você tem que ouvir. Por exemplo, quando você é uma pessoa negra e você sofre racismo, é claro que uma pessoa branca ela não vai ter nem por que tomar o seu lugar para falar e tentar definir o que é racismo se ela não sofre isso na pele. Mas isso não significa que uma pessoa preta ela tem que silenciar essa pessoa branca simplesmente porque ela é branca. Essa pessoa branca, inclusive, pode ser um aliado nessa luta, nessa batalha, sabe? E colaborar para que outras pessoas, que sejam outros brancos, entendam qual que é a importância da gente falar contra o racismo e qual é a importância de a gente lutar contra o racismo. Então existe uma grande diferença entre você chegar e falar para uma pessoa, olha, esse aqui é o meu local de fala, por favor me respeite, por favor escute, por favor tente aprender. Existe diferença entre isso e entre simplesmente você silenciar o outro e falar com ele assim, não, eu não quero te ouvir, não, a sua opinião não tem valor algum. Isso dificulta o poder das causas, porque é claro que eu estou falando aqui como uma pessoa que está distante de todas essas causas que eu vou citar, né? Mas a questão do feminismo, a questão da luta contra a transfobia, a questão do respeito a etnias diversas, a questão de intolerância religiosa, todas essas coisas, elas só vão funcionar, a luta pelas mudanças em relação a esse tipo de assunto, esse tipo de problemática na sociedade que realmente, de fato, existem. Essas mudanças só vão acontecer se você conseguir levar a mensagem para o outro. E não é somente levar a mensagem para o oprimido, mas também levar a mensagem para o opressor. Existem algumas pessoas que elas não vão querer mudar, elas não vão querer ouvir, mas existem outras que talvez elas só precisam aprender a se colocar no lugar do outro. Mas essa pessoa ela não vai aprender se você tenta silenciar ela, se você a exclui, se você faz dela vítima, digamos, da espiral do silêncio, né? Então, assim, eu vou dar um outro exemplo que eu acho que é importante antes da gente partir para o próximo recorte, que é sobre, eu não me lembro o nome da militante, é melhor nem citar o nome, né? Eu acho que é só a mensagem que importa aqui. Há algum tempo atrás, quando o filme da Mulher Maravilha ele passou na Globo, teve uma moça no Twitter, ela é muito conhecida lá porque ela é uma ativista antirracismo e ela se identifica como feminista e tudo, e ela comentou que ela não gostava do filme porque a Mulher Maravilha saía da Ilha Paraíso por causa de um homem e tudo que ela fez foi por causa de um homem, ela abandonou o mundo perfeito dela por causa de um homem e tudo mais. Se a gente usar aquele discurso velho de que as pessoas não podem nem simplesmente dizer um A para uma causa quando ela não faz parte dela, suponhamos assim, se você é homem, você não pode falar absolutamente nada contra a opinião de uma mulher simplesmente porque ela está no lugar de fala dela em determinada situação, isso é muito falho. Uma coisa é você tentar dizer para uma mulher o que é o feminismo, quais são os dilemas que a mulher passa. Isso é completamente ridículo, né? Se um homem tenta fazer isso. Outra é você ser silenciado por causa de uma personagem, de uma história que ela tem fatos, tem construções já concretas e que basta você procurar saber para entender. É o caso do filme. Quem assiste o filme com atenção percebe que a protagonista ela já tem um instinto para poder sair da sua ilha e buscar o seu destino e realizar a sua missão de vida desde a infância, né? Então ela cresce com esse instinto de conhecer o mundo, de desbravar, de lutar e tudo. E por um acaso aparece um homem ali que é jogado naquele ambiente, vem falando sobre uma guerra que está assolando o mundo, e aquela mulher que sempre foi curiosa sobre o que estava lá fora, sobre lutar para ajudar as pessoas, sobre ser uma heroína como a sua mãe foi para o seu povo, e ela sempre estava ali presa, mantida, sendo protegida demais pela sua mãe. Ela sentiu que era o momento dela. E aí você pensa, tanto vocês convidados quanto você ouvinte, como é que a gente poderia permitir que a pessoa deturpasse a mensagem de um filme e distorcesse ela completamente usando o discurso de que por ela ser mulher, ela pode?
sabe? Não que necessariamente ela falou isso, mas essa moça no Twitter, ela bloqueou as pessoas que discordavam dela, e muitas pessoas estavam conversando realmente com educação e com respeito, mas ela não queria saber, ela literalmente a silenciou. E é essa a questão, né, da espiral do silêncio. A pessoa não concorda com você, você silencia ela, você bloqueia, você deixa ela de lado, deixa ela falando, quando na verdade essa pessoa ela pode te trazer uma nova perspectiva e acrescentar ao seu pensamento, ou à sua formação, ou ao seu discurso. Porque tudo que a gente produz na vida, nada a gente faz por conta própria. Tem pessoas que contribuem de alguma forma. E você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e excluir a opinião dela ou a visão de mundo dela só porque você não concorda com ela. Uma coisa, eu já disse sobre isso, eu vou repetir aqui, porque eu acho que é importante que a gente tenha isso bem esclarecidamente. Uma coisa é uma pessoa tentar dizer quem você é, quais são as suas experiências, o que vale mais ou o que vale menos em relação às pessoas, como se você tivesse experiências inferiores. E outra coisa é a pessoa opinar e dialogar educadamente e disposta a ouvir com você sobre um assunto que não necessariamente é sobre você. Então existe uma grande diferença. Quando você fala de um personagem, não somente a Mulher Maravilha, mas qualquer outro personagem, você tem que ter um conhecimento daquilo que você está falando. E isso, na verdade, funciona para qualquer assunto. A gente não pode falar de uma coisa qualquer e fingir que a gente sabe sobre aquilo, e quando uma pessoa vem te apresentar os fatos discordando de você, você silencia a pessoa. Onde que está tendo diálogo aí? O que você quer, na verdade, é conversar, é tentar problematizar as falhas daquilo, porque o filme da Mulher Maravilha, por exemplo, ele de fato não é um filme perfeito, ele tem algumas falhas, mas nem de longe a falha está na caracterização da personagem, né? Então, pelo menos não nesse aspecto. Talvez alguma outra pessoa pense diferente em relação a alguma outra situação, mas eu sinceramente, eu não vejo nenhum grande problema no fato que a protagonista quer lutar e por um acaso cai um cara ali que é do mundo exterior e que leva ela a pensar, olha, talvez o mundo realmente precise de mim. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas enfim, essa é a questão que eu quero que a gente tenha bem claro antes da gente partir para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é o seguinte, né? Aproveitando que a gente já falou de filme, dessa questão da espiral do silêncio, produções culturais ajudam a popularizar temas que normalmente as pessoas não dão atenção? Eduardo? Acho absolutamente que sim, porque primeiramente eu não era ligado em nada. Você sabe que eu tenho 16 anos agora, que o Raul falou anteriormente. Então, com uns 13 anos, com 12 anos, com 11 anos que fosse, não era pegada a negócio de racismo, de feminismo, de qualquer coisa assim. E quando eu vi, mas eu já tinha um instinto para isso, que nem o Raul falou antes, sobre a história da Mulher Maravilha, já queria sair daí, a minha história eu já queria ser militante. Então, quando eu vi o filme da Mulher Maravilha, eu, assim, identifiquei, assim, o que era mais claro, qual que é o problema do mundo, que o mundo tá tão discordante, que o mundo tá tão, assim, é difícil de viver, qual que é o problema do mundo? Quando eu vi, assim, a Mulher Maravilha e todo o negocinho, eu comecei, assim, a compreender essa tal história, comecei a discernir qual que seria o problema, o que eu queria lutar por, o que eu queria fazer, o que estava, assim, errado. Porque se não fosse o filme da Mulher Maravilha, eu não estava aqui falando com vocês, que é a minha personagem preferida da cultura pop. E também falando sobre o discurso daquela outra mulher lá que o Raul falou antes, que falou sobre a Mulher Maravilha, eu acho assim, eu vou usar uma página da HQ que eu li. Eu não lembro o número da HQ, e na verdade eu acho que foi a HQ 41, da Mulher Maravilha, eu não sei. Do Pros Crise, 1987. Ela fala que ela não é feminista, que ela não é pró-racista, que ela é isso, aquilo. Ela é humanitarista. Ela não precisa do feminismo, porque ela já cresceu numa sociedade totalmente feminina, feminista, toda feminizada ela. Ela não precisa disso. Ela já é um negócio normal, a mulher tá lá em cima. Então ela falou o quê? Ela é humanitarista, ela defende o ser humano, que já tá ligado com esse negocinho de todo o amor, que o amor é a coisa mais importante que tem. Para você defender uma causa, o amor é a coisa mais importante que tem. E ela é humanitarista. Então, acho sim que um filme da cultura pop, um filme assim cultural, uma produção cultural é importante sim, né, para popularizar esses assuntos, porque eu vivi isso. Não sei outras pessoas diriam, mas é isso que eu digo.
E você, Denis, qual que é a sua opinião nessa colocação, nesse tema? Olha, eu concordo com ele. E eu também, acho que até um tempo atrás, eu tenho 18 anos, então quando eu era mais novo, assim, uns 4, 5, 6 anos por aí, eu não tinha muitas referências de assim, filmes sobre racismo, sobre feminismo, não tinha a menor ideia do que era isso, porque filmes daquela época tinha como padrão, né, o homem salvando a mulher, ou o homem fazendo tal coisa que já era padrão nesses filmes assim, de ação e tal. Então, as crianças daquela época foram crescendo sem ter essa noção. Hoje em dia, que digamos que tá na moda falar muito sobre racismo, feminismo, então tem gente que vê isso até como uma coisa massiva. Mas é importante, principalmente para as crianças de agora que estão crescendo nessa nova geração, entender sobre o assunto. Porque até uns tempos atrás a gente não tinha acesso a muita coisa. E a internet e a cultura pop têm até ajudado bastante nesse tipo de assunto. Porque era raro você ver uma mulher negra como protagonista num filme ou numa série. Então essas produções que envolvem mais a cultura, mais assuntos importantes, estão de grande ajuda, né? Ainda mais para o momento que vivemos agora. Eu tenho que dizer assim que eu acredito realmente que essas produções culturais elas têm uma importância para poder incentivar as pessoas a entender sobre essas questões. E na verdade eu tenho até um pensamento um pouco mais firme que eu acredito que elas têm a obrigação e não somente uma oportunidade, sabe? Eu tenho uma oportunidade de falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Não, eu acho que elas realmente têm a obrigação. Porque tanto as empresas que produzem filmes quanto as produtoras de novelas, de séries e tudo, eles vão produzir para todas as pessoas, sabe? Todas as pessoas podem consumir aquele produto. Então, porque elas não vão falar de todas as pessoas? Eu acho que é essencial que aqueles que detêm o poder e o recurso para poder falar, para poder se comunicar, para poder transmitir uma mensagem, eles têm que utilizar isso para poder beneficiar de alguma forma o mundo, sabe? Eu acho que é uma questão, as empresas elas não têm que preocupar somente em lucro, mas também nessa questão humana, porque estamos falando de histórias de humanos para humanos, sabe? De questões de emoções, de questões de lutas, de questões de experiências. Então, são seres humanos, sabe? Tanto aqueles que fazem quanto aqueles que recebem. Então, é importante que a Marvel, que a DC Comics, ou que a Globo, o SBT, a Record, aqui no Brasil, né? As nossas produtoras de cinema, seja o cinema brasileiro, seja o cinema estrangeiro, em qualquer ambiente que seja, eu considero que é essencial aquele que tenha a chance de fazer um filme, de fazer uma série, de fazer uma história, denunciar os problemas que acontecem no mundo que ele teve de experiência, o que ele viu acontecer, de expor a verdade e de dar voz às pessoas que não têm voz, sabe? Porque é como eu disse um pouco antes, é como eu já disse em outros episódios anteriores e eu vou dizer em outros episódios posteriores, que ninguém chega ao lugar em que está sozinho. Então, a partir do momento que você tem uma ajuda de uma pessoa que é diferente, você tem que se lembrar que o mundo é assim. As pessoas chegam a algum lugar, umas dando um apoio para as outras, mesmo que sejam pequenas coisas. Então, se o mundo é isso, se é uma grande comunidade, se a gente leva um ao outro na batalha, sabe? Porque essa coisa de eu cheguei até lá porque eu mereci, isso é uma grande falácia. A gente chega até lá porque a gente tem como chegar até lá, sabe? Porque às vezes a gente tem apoio de familiares, apoio de amigos, ou apoio da nossa fé, das nossas crenças, ou simplesmente qualquer pequena coisa que contribua para que a gente alcance aquilo, sabe? Aquilo tem que ser valorizado. Então, por que num mundo tão diverso, com experiências tão diversas, essas empresas, essas grandes mídias, elas vão representar somente um padrão específico? Somente o padrão, em teoria, dominante. Não faz o mínimo sentido, porque mesmo aquela pessoa que é considerada padrão, ela tem auxílio, ela tem apoio de pessoas que não são como ela, pessoas que são diferentes, que são distintas, sabe? Então é essencial, eu considero que seja essencial que essas empresas falem sobre essas coisas, falem sobre temáticas que são consideradas tabus ou polêmicas, para que as pessoas comecem a desconstruir esse temor de certos assuntos e entendam que somos todos humanos, né? Um exemplo que eu já dei em um programa anterior é que, por exemplo, essa novela que está reprisando agora, se não me engano, escrita pela Glória Pérez na Globo, A Força do Querer, a novela das 8, das 9,
ela tem como um dos temas ali o aprendizado de uma garota que depois se entende como garoto, que não gostava do próprio corpo e não conseguia entender o que era isso, né? E desde o início da novela até o fim, temos uma jornada de entendimento sobre a própria identidade de gênero, sobre a transexualidade do personagem, muito, mas muito didático e muito bem feito. E eu considero que assim, é uma raridade, considerando o grande número de novelas que fazem um desserviço social tremendo, não só na Globo, mas em outras emissoras por aqui. É um milagre aquele tipo de abordagem acontecer. E assim, a novela passou pela primeira vez em 2017, né? E antes disso, eu me lembro muito bem, eu acho que eu até já comentei com você, Denis, que eu tinha um pensamento um pouquinho, digamos assim, senso comum mesmo, sabe? Sobre a transexualidade. Então, às vezes, eu acabava, por exemplo, quando eu estava numa roda de amigos ali e acabava alguém fazer uma piada sobre alguma coisa, eu achava que era normal. Ou, por exemplo, eu falava coisas assim que hoje eu entendo que são coisas preconceituosas, mas naquela época eu não entendia. E eu sempre falo que essa novela ela me permitiu ter uma visão e um entendimento mais amplo sobre esse assunto. E eu passei a procurar, a entender o que é ser uma pessoa trans e qual a dor e a dificuldade que é você passar por essa descoberta, você está renegando o seu corpo constantemente, não é uma questão de escolha que as pessoas às vezes acreditam que é uma escolha, ninguém escolhe ser trans, assim como ninguém escolhe ser cis. Que cis é aquela pessoa que se identifica com o seu gênero biológico, né? Ninguém faz esse tipo de escolha. Então, a partir do momento que eu assisti aquela novela, eu fui acompanhando, porque foi uma novela que eu realmente gostei bastante. Eu peguei a muitos personagens, a muitas histórias. E essa é uma das histórias assim que não só eu falo, mas os atores também, os atores e atrizes envolvidos, críticos de novela e afins, muita gente realmente comenta que essa foi uma das histórias mais fortes e poderosas daquela novela, sabe? Porque a novela é dividida em várias histórias que vão se encontrando. Então, assim, eu aprendi muito graças a isso. E com certeza eu seria uma pessoa diferente se eu não tivesse tido esse aprendizado. Hoje em dia eu seria uma pessoa diferente se eu não tivesse tido essa experiência com essa novela. E veja o poder que ela teve na minha vida. Unicamente na minha vida. Agora consideremos que poder ela poderá ter tido, ela possivelmente teve, em relação a famílias que têm preconceito e que tem uma pessoa trans ali e não conseguiu entender, ou que poder essa novela teve para pessoas que estavam passando pela mesma experiência que esse personagem de não entender o seu corpo, não gostar do seu corpo, não gostar, não se encaixar ali e não sabiam o que estava acontecendo. E através da novela elas tiveram um toque, sabe? Elas pensaram, talvez seja isso. Quão poderoso foi essa simples mensagem, sabe? Quão poderoso e quão distinto, quão profundo o efeito disso pode ter sido na vida de tantas pessoas, porque foi uma novela muito assistida, ela teve muita audiência. Então, por que a gente não vai falar sobre essas coisas? São assuntos que podem salvar vidas, que podem trazer luz para as pessoas, que podem ajudar pessoas desorientadas. Por que não vamos falar disso? Então aí que eu penso naquelas pessoas que começam a falar que tá panfletando, tá militando demais. Não, nós estamos buscando dar voz a pessoas que não têm voz. Nós estamos evidenciando questões que existem, porque não adianta você querer que o seu filme de super-herói, que o seu quadrinho não fale sobre o herói homossexual, sobre a heroína transexual, porque você só está se fechando na sua bolha, porque essas pessoas existem, elas estão o tempo todo ao seu redor. Você não vai conseguir fazer que elas desapareçam. Então, a sua única opção é aceitá-las. E eu falo isso de coração mesmo, você que está ouvindo aí, que você tem algum tipo de problema com uma pessoa que tem uma sexualidade diferente da sua, um gênero diferente do seu, uma religião diferente da sua, você entenda que o mundo não é somente para pessoas como você. Você não vai apagar da existência todas as pessoas que existem, que são diferentes, e não vai adiantar reclamar. Mesmo que o quadrinho pare de falar sobre elas, mesmo que as novelas parem de falar sobre elas, mesmo que os filmes parem de falar sobre elas, elas continuarão existindo. A diferença é que elas vão estar cada vez mais oprimidas, né? Se a gente não estiver falando sobre isso. Então para de ser tão egoísta, escuta um pouco a voz do outro. Se você está se incomodando, então você não consome aquele material. Vai ler alguma outra coisa, vai ver seu filme de corrida, vai lá assistir seu futebol, vai assistir o que você quiser. Mas você tem que entender
que você, escolhendo o que você vai assistir, fingindo que aquelas pessoas não existem, elas não vão desaparecer. E partindo para a nossa próxima pergunta, né? A arte, como meio de comunicação, tem o dever de nos ensinar a ouvir o outro? Denis? Eu acho assim, que não é exatamente uma obrigação, mas a arte, ela deve mostrar sim, porque é um dos poucos meios de fazer o mundo ver, principalmente filmes e séries, que é o que mais tem audiência hoje em dia, né? Então, eu acho que eles têm um certo dever de passar pra gente essa mensagem importante sobre racismo, sobre respeitar o próximo, sobre não ter preconceito, entende? Eu acho que a arte, não só de filmes, mas também no geral, os poucos visíveis, né, tipo quadrinhos, tem que passar assim essa mensagem, principalmente no momento que vivemos agora. E você, Eduardo, o que você tem a dizer a respeito? Eu não sei muito bem sobre esse negócio de arte, mas com conhecimento assim, que eu tenho assim, com o meu comportamento, o comportamento assim, que eu tenho, que eu digo, eu acho que eu sou capaz de responder assim o que me perguntarem, que é basicamente assim, eu dizendo, assim, reflito um pouco, eu digo e ouço outra pessoa. Dessa forma, qualquer conversa flui e todo mundo acha que eu sou uma pessoa muito inteligente. É um negócio assim, né? Não, mas é só ouvir assim, e você pode dizer o que você acha também que essa pessoa está ouvindo, mesmo assim que você não saiba nada do assunto. Eu acho que as artes, elas não tem também uma obrigação de mostrar, mas é sim importante. Esses dias eu estava vendo um filme na Netflix, o filme da Enola Holmes, aquele filme que fala sobre uma garota que ela é irmã do Sherlock Holmes, o grande detetive, e tipo a vida dela, como é que ela está vivendo a sua vida dela. E muita gente criticou, assim, dizendo que o filme era muito feminista, infantil, ou então, se não, ruim. E o que eu acho que quando uma pessoa não quer ouvir o que a outra tá falando, assim, ela pode até não dizer pro fato que for. Por exemplo, se for um filme que ela acha que é feminista, ou fala de uma pessoa transexual, homossexual, ela vai direcionar um negócio para outra coisa. Ela vai falar que tá feio, que é infantil, ou então se não quer isso, que vai dar um monte de desculpas. Mas, na verdade, que eu não gosto de um filme que tem uma mulher, ou então tem uma pessoa transgênero, isso, aquilo, outro. E eu acho que não tem obrigação a arte, mas que ela deve falar sobre isso, sim. E partindo para o nosso próximo tópico, fazendo todo esse apanhado de tudo que a gente já falou até aqui, né, até então, porque, apesar de diversas histórias em quadrinhos tratarem de questões sociais e políticas, porque isso realmente acontece, né, ainda existem tantos consumidores desse meio com dificuldades de ouvir o outro. Eduardo, pode começar? Eu acho que é sobre o que o Raul falou. É um pouco sobre egoísmo também. Essa dificuldade que os outros têm de ouvir a história do... É que negócio, ela quer que o filme seja feito para ela e é isso aí. Essa história, que o conteúdo seja produzido para ela. E também é ensinado assim, né, que o mundo, por exemplo, é de uma pessoa hétera ou de uma pessoa branca, ou do homem. E então as pessoas, elas demonstram muita dificuldade assim, de ouvir assim, o discurso dos outros. Até uma mulher, se você for ver, ela foi criada nesse negócio de sei lá, que o homem é o dono da casa, que vai pagar os negócios dela, ela vai viver aquela vidinha dela para fazer serviço para ele sai para trabalhar. Ela já é pega nesse negócio, nessa realidade, nessa ilusão, então ela também vai querer ouvir a história feminista. Foi assim que ela foi criada. E aí de criação, assim, né, de paradigma, que a gente cria os paradigmas, que a gente cria essa dificuldade de ouvir o discurso do outro. E você, Denis, qual a sua opinião? Então, eu acho que isso acontece principalmente com leitores mais antigos, que hoje em dia já são mais velhos. Não se acontece com os mais novos, mas
eles tendem a ter uma mente mais fechada sobre esse tipo de assunto, porque hoje, até hoje o feminismo e o racismo são tratados com certa normalidade, porque o povo vê o pessoal falando disso toda hora, aí acham que a gente está forçando, mas a gente precisa falar disso até que se torne normal, digamos assim, esses assuntos. E nos quadrinhos, quando tem isso, muita gente não busca não compreender. Acha que as histórias estão forçando para que os leitores entendam aquilo de uma vez por todas. E muita gente acha que não tem que ter isso, tem que ter o que querem e não buscam ouvir o lado do personagem. Eu vou até citar um caso não muito antigo, que aconteceu na comunidade, na DC Comics, né, onde eu sou líder, que, assim, frequentemente acontecem coisas semelhantes. Mas eu acho que esse episódio, como tinham outras pessoas ali que presenciaram, e muito provavelmente alguma delas vão estar ouvindo esse episódio nesse exato momento, e talvez vão se lembrar disso com certa... com certo humor, porque foi de fato um negócio, assim, para dizer que foi engraçado em alguns aspectos e ao mesmo tempo preocupante. Porque, assim, em determinada situação ali, numa conversa, uma pessoa ela me fez uma pergunta sobre algo ali dentro dos quadrinhos, né? Sobre quem seriam o personagem, não me lembro certo se era o personagem mais poderoso da Liga da Justiça ou os mais poderosos, uma coisa assim do tipo. E eu, considerando a Liga da Justiça tradicional, onde tem os membros mais recorrentes, né? Eu disse, dizendo a partir de muitas colocações, declarações e feitos que a gente encontra nos quadrinhos da Liga da Justiça e desses personagens, que seriam justamente o Superman e a Mulher Maravilha, né? Que já foram citados, inclusive, como seres mais poderosos da Terra mais de uma vez. E aí essa pessoa se incomodou extremamente com o fato de eu citar que a Mulher Maravilha era um dos seres mais poderosos da Liga da Justiça. E ele não se incomodou com o Superman, mas ele estava realmente incomodado com a Mulher Maravilha. E aí ele iniciou uma discussão comigo, tentando quebrar o meu argumento, só que ele estava levando o discurso num sentido de que ele estava tentando retirar a minha credibilidade ao invés de falar sobre o que eu estava conversando. Então, assim, é uma coisa, inclusive, muito comum que a gente possa identificar na internet pessoas do tipo, no sentido de que elas não querem falar do seu argumento, elas querem falar de você. Elas querem te quebrar, ou te irritar, ou te cansar, te fatigar de alguma forma, para que você, em teoria, perca o raciocínio, perca a noção, e ela diga que tudo que você fala está invalidado porque você está falando coisa com coisa. Mas, enfim, o fato é que essa pessoa ela se empenhou em dialogar e fez algumas declarações que eram realmente mais parecidas com ataques pessoais do que uma conversa normal, simplesmente para poder provar que, na concepção dela, que a Mulher Maravilha não está entre os heróis mais poderosos da Liga da Justiça. E aí depois apareceu uma outra conta de uma outra pessoa ali, que supostamente seria uma fã da personagem e fez declarações evidentemente ofensivas para personagens, uma argumentação bem, digamos, bem tendenciosa. Enfim, a grande questão é que essa pessoa ela estava com um claro pensamento que eu já encontrei mais de uma vez por aí, seja na DC Comics, na comunidade, ou em outros caminhos na internet, que é o seguinte: todo mundo sabe que o Superman se contém, que ele tem grandiosos poderes e que faz parte do senso de ética dele não usar o seu poder de forma letal e de se conter para não sair destruindo o planeta, porque ele é realmente muito poderoso. Mas as pessoas parecem que se esquecem que a Mulher Maravilha tem uma postura muito similar, no sentido de que ela é até mais pacifista do que o Superman, se a gente for pegar o alicerce da personagem, porque enquanto o Superman na verdade é um homem comum, digamos, ele cresceu como uma pessoa, só que com superpoderes, por mais que ele seja um alienígena, em essência, em identificação, ele se entende como uma pessoa. Ele quer viver uma vida comum, então ele fica se limitando para evitar causar estragos demais ao seu redor.
Mas enquanto ele é uma pessoa assim, a Mulher Maravilha é uma pessoa que abandonou a sua sociedade perfeita, entre aspas, a sua sociedade igualitária e justa, sem grandes problemas, digamos, sociais, para poder se aventurar em um mundo totalmente maluco, totalmente descontrolado, cheio de problemas, cheio de falhas, e ela veio aqui para poder trazer uma mensagem de paz. E as pessoas parecem que elas acham que só porque ela é uma guerreira, ou porque ela carrega espada, escudo, uma tiara cortante, um laço, enfim, porque ela é cheia de apetrechos, que ela é agressiva e ela é violenta e ela só quer saber de dar porrada nas pessoas. Quando, na verdade, isso é totalmente o oposto. Toda a mensagem da personagem é sobre paz. Inclusive, quando ela recebeu o convite de entrar na Liga da Justiça no pós-crise, o período de 1985, 86 até 2011, a primeira vez que ela recebeu esse convite, ela se recusou, porque na concepção dela, ela não estava no mundo para ser uma heroína, mas para ser uma diplomata, uma defensora da paz. Então, desde a essência da personagem, desde muito antes disso, desde a sua concepção, ela é uma personagem que fala sobre amor, sobre salvar o mundo através do amor. E aí é que fica a questão. Por que as pessoas aceitam que o Superman se contém, que ele não está usando o seu poder o tempo inteiro, e por que elas se incomodam com quando você diz que a Mulher Maravilha faz o mesmo, sendo que ela claramente ela faz muito parecido? Por que as pessoas se incomodam quando você fala que o Superman é um dos seres mais poderosos da Liga da Justiça, e ele de fato é, e elas ficam irritadas quando você diz que a Mulher Maravilha é um dos personagens mais poderosos da Liga da Justiça, quando os dois estão constantemente sendo equiparados por mais de um personagem, por diversos contextos, e quando inclusive existe uma história canônica dentro do DC Comics, né, que chama Sacrifício, que é uma história onde justamente o Superman ele derruba a Liga da Justiça, ele está sendo controlado, a história deixa bem claro que ele está lutando com o seu poder liberto, digamos, e a Mulher Maravilha que é colocada para enfrentar. Inclusive, dentro da história, ela tem até a oportunidade de tirar a vida dele. E ela não faz isso porque o que ela quer é ajudar o seu amigo. Inclusive, ela fala em determinada situação: estou me segurando. Pouco, mas estou me segurando. Por que as pessoas questionam tanto uma mulher e elas não questionam tanto um homem? E aí você me fala: ah não, isso não tem nada a ver com machismo. É porque a pessoa ela tem a opinião dela e que não sei o que. Se isso não é machismo, o que seria isso? Porque os dois personagens eles são exaltados o tempo inteiro como personagens absurdamente poderosos e ao mesmo tempo como personagens extremamente altruístas que se seguram, que eles se contêm para não ferir os outros, inclusive a própria Mulher Maravilha. Os braceletes, os famosos braceletes que ela utiliza, são um símbolo da sua contenção, da sua submissão para a sua mensagem de paz, porque esses braceletes servem não é exatamente para protegê-la, mas para segurar o seu poder total. Então ela e também é um laço de conexão, assim, digamos, com a deusa Afrodite, uma longa história de quando ela libertou as Amazonas e elas fizeram um voto de submissão ao amor, enfim. Tudo isso faz parte do cânone da personagem. E aí, naquela discussão lá que estava acontecendo, quando se citava feitos onde a Mulher Maravilha liberou mais a sua força, essas pessoas elas falavam que era um exagero de roteiro, porque o padrão da personagem não é assim. Mas aí quando você fala do Superman, eles aceitam. Por quê? Porque quando a Mulher Maravilha ela usa mais do seu poder em situações que exigem isso, é um exagero de roteiro, mas quando é o Superman que faz isso, tá normal. E aí você me diz que não é machismo, você me diz que isso não é uma dificuldade da pessoa de ouvir o diferente, de ouvir o outro. Por que incomoda tanto que um personagem que, mesmo que você não goste, mas um personagem que às vezes não é do seu interesse, mas tem uma característica que te incomoda de alguma forma, por que te incomoda aquele personagem ele ser exaltado ou ele ter o seu espaço? Por que isso te incomoda? E aí, falando ainda sobre essa discussão, quando em determinada situação ali, quando eu disse que os quadrinhos, os personagens e as pessoas exaltarem a Mulher Maravilha como um dos seres mais poderosos, não inferioriza os outros, sabe? Não é uma questão de competição. Eles não estão ali para uma competição.
As histórias em quadrinhos são muito mais do que isso, que simplesmente o poder de um personagem. Então não significa que se alguém diz que a Mulher Maravilha é um dos seres mais poderosos da Terra, a segunda mais poderosa da Terra, um exemplo, não significa que o terceiro, que o quarto, que o quinto, que o sexto sejam nada em comparação a ela, sabe? Porque as pessoas têm toda essa resistência quando falamos de uma personagem feminina e elas não se importam quando é o tal do Superman, sabe? É claro que existem também pessoas que criticam o Superman, têm seus problemas com o Superman, mas são por outras questões. O fato é que eu coloco aqui e que eu deixo pra gente refletir, tanto os ouvintes quanto vocês convidados, é porque as pessoas estão se incomodando tanto com coisas que não têm nem tanta importância assim. Qual é a grande diferença se a Mulher Maravilha é um dos seres mais poderosos da Terra? Isso vai mudar a essência dos personagens que você gosta? Se você não gosta dela, ok, não leia as histórias dela. Mas você precisa tentar provar para as pessoas que ela é fraca? Você precisa tentar provar que existem 10 pessoas na frente dela em relação de poder? Que foi um comentário que fizeram nesse momento da discussão. Qual a necessidade de você reduzir os feitos de um personagem e de rebaixá-lo? E isso claramente, na minha concepção, aponta justamente essa questão do preconceito, de que as pessoas elas têm tanta necessidade de rebaixar uma pessoa que é diferente. Isso porque eu estou dando um exemplo de quadrinhos, que se a gente for para o mundo real, a gente vai encontrar N exemplos de pessoas que, como o Eduardo disse em uma das respostas, pessoas que usam de justificativas fugindo do assunto, por exemplo, falando que é porque o filme falhou nisso ou naquilo, ou porque aquela pessoa falhou nisso e naquilo, porque na verdade ela quer justificar o seu preconceito. Ela quer, na verdade, dizer que ela é inferior porque ela é mulher, que ele é inferior porque ele é preto, porque ele é inferior porque ele acredita em deuses gregos, porque ele é inferior porque ele não gosta de futebol, porque ele é inferior porque ele gosta de rosa, ele não gosta de azul. São discursos que estão acontecendo o tempo todo, só que disfarçados, e aí as pessoas acham que como elas disfarçam, elas não estão sendo preconceituosas. Você ia comentar alguma coisa, Eduardo? Você falou da tal briga da MEN, eu acho até que eu participei dessa briga. Eu vou falar a verdade assim pra você, que eu não sei de que lado que eu tava. Eu sei que no passado eu fui muito problemático. Eu era uma pessoa assim, eu tava do lado assim. Eu não sei nem de que lado que eu tava. Mas eu acho que eu vi sim essa briga e eu fiquei revoltado. E eu lembro dela hoje em dia. E você, assim, tava falando qual a dificuldade das pessoas, tipo, de aceitar por que a Mulher Maravilha ou qualquer outro personagem forte, assim. Eu acho que a dificuldade da pessoa de aceitar tá na criação. É isso aí. É mãe da cozinha, tá trabalhando. O negócio do dinheiro. Ela trabalhando fora, fazendo as coisas. Num filme, quando você vai ver, por exemplo, assim, um filme de uma pessoa assim, que tem uma mulher, vamos dizer, uma mulher lutadora, para ela chegar, então, se não bater em alguém, ter uma luta com alguém, ter uma luta como ela tem, na concepção das pessoas, ela tem que se esforçar, tem que usar toda a força dela. Porque se não usar toda a força dela, não dá, não existe isso. E eu acho que isso também é um dos motivos, porque o pessoal acha isso. Então, quando a gente vai falar por que não pode aceitar que uma Mulher Maravilha é tão grande, é porque ela foi criada assim, para ela acreditar assim, que, por exemplo, um faz uma pessoa que é um homem. Foi acreditado assim, né, para acreditar que ele é o maior, que ele que vai trabalhar com o físico, então com as grandes coisas da vida. Então a mulher, na concepção dele, isso não se encaixa. E então a gente vai falar também, por exemplo, da questão do porquê o povo quer fazer alguém de fraco, quer diminuir alguém, quer super exaltar outra pessoa, para dizer que uma pessoa é forte, não deixa de ser forte, porque ela está acostumada com isso na vivência dela. A pessoa, assim, tem muita gente, que eu já vi um vídeo de um psicólogo explicando, não sou especialista no assunto, mas fala sobre a questão da pessoa com caráter rígido. A pessoa com caráter rígido, ela é uma pessoa que vamos dizer assim, na relação papai e mamãe, que a primeira relação que a gente tem, a gente sofre um tipo de rejeição, porque quando a gente é criança, a gente é muito apegado com os nossos pais, e quando a gente vê que papai e mamãe são um casal,
a gente, né, sente rejeitado com isso. Essa é a primeira rejeição que a gente sofre. A pessoa com um caráter rígido, ela tem medo de ser rejeitada. Ela cresce, ela projeta a mente dela, assim, para ela ser perfeita. Ela sempre vai se esforçar em tudo, assim, para tentar ser a melhor, porque sendo a melhor possível, ela não vai poder ser rejeitada. Ela tem sempre que ser melhor porque ela tem medo de ser rejeitada. E então, nesse negócio, nesse espírito de competitividade, eu acho que acontece isso. Que sempre tem que ter o primeiro e o segundo ruim, o terceiro é ruim. Tem esse negócio de querer diminuir as pessoas assim, para se sentir maioral. Eu acho que isso é falta de segurança. Eu já ouvi muitos discursos de pessoas assim, perto de mim ao meu redor, de coisa assim, de uma pessoa assim, querer ser melhor que outra pessoa em beleza, ou em qualquer outra coisa, assim. Ou então, se não por exemplo, um exemplo que eu já ouvi, de uma pessoa um cara que não queria, por exemplo, se apaixonar por uma mulher. Para fazer isso, ele tinha que chamar a pessoa de, sei lá, de qualquer nome, de peidorreira, gente, vocês estão entendendo um negócio desse? Para diminuir, para dizer que essa pessoa não está a nível dele, não pode ficar com ela. E as pessoas têm esse costume. E vida vai, vida vem, e todo mundo vai aprendendo que é esquerda, direita, que é fraco, que é forte, que é bom, que é mal. E é assim que vai. Também vou falar da questão que eu estava falando esses dias. Eu estou na mina, né? Eu não sei porque eu ainda estou na mina, mas eu acho que eu estou numa mina assim, por uma missão de vida, para espalhar assim, os pensamentos que eu tenho. Então, esse é o mês do aniversário da Mulher Maravilha, 69 anos, eu quero aqui me enaltecer. É um momento assim, de feliz aniversário para essa personagem. E eu fiz uns blogs assim, para um tal evento do Raul, que eu vou falar aqui, que o Raul fez para ela. E no blog assim, eu comentava como que a mulher é vista como um homem completo, que na questão de corpo, de tudo, tem a questão da Bíblia, da igreja, que está que a mulher foi feita da costela de Adão. E, portanto, tudo isso no final dá um negócio, que é querer dizer que a mulher é um homem completo, ou que depende dele, porque foi feita dele, nem que não dependa, mas que deve alguma coisa para ele. E isso também explica um pouco desse negócio da Mulher Maravilha, porque como que você vai dizer que essa personagem é forte, se ela só não é completa? Se ela nunca foi vista na sociedade como uma coisa completa, como alguém completo. E é isso que eu acho que as Amazonas e a Mulher Maravilha quebram. Que queria significar que a mulher também é um ser completo. Ela é o mesmo dela mesma. Na nossa linguagem, a gente vai falar no plural, por exemplo, neutro masculino. Você vai entre uma reunião de homens e mulheres, você vai falar no ele. E isso, de alguma forma, assim, querendo dizer que a mulher é tipo o outro do homem. E quando ela está junto do homem, ela vai ser tipo invisibilizada, colocar naquele cano, naquele lado, e o que vai ser enaltecido é o ser masculino. Por exemplo, eu digo que a Mulher Maravilha é completa. Ela é uma mulher completa, e por causa disso ela já sofreu muitos tipos de casos, assim, até de gente religiosa. E queriam dizer que a leitura dela, dos artigos dela era perigosa, desviantes, e chamaram até ela de caso de lesbianismo, né? Querendo dizer que ela era lésbica e que ela era tipo, doente, estava errada, porque era lésbica. Para os outros não quererem ler também, né? Porque a gente fala sobre feminismo. Às vezes a pessoa pode ser feminista, mas ela nunca ouviu um discurso contra a homofobia. Então, quando é falado alguma coisa sobre LGBT, ela fica meio assim, receosa. Ela não se põe assim a pensar sobre isso. E nesse caso, nas HQs, os Amazonas são uma raça de gente mais forte que os seres humanos todos, e que a mulher acaba sendo mais forte que o homem, por causa de toda a questão de criação. Isso faz a gente refletir, por exemplo, se a gente acredita em alienígenas, por que uma outra raça, por exemplo,
não pode ser tudo diferente. Aqui na Terra a gente já tem uma raça que é assim, são as hienas. As hienas fêmeas são mais fortes, mais altas, elas vivem a caçada, o grupo é à frente dos homens. Então a gente pensa, né? E também, será que a força física que faz a gente ser um ser completo? Será que é a força física? E se é a força física, então quer dizer assim que a questão do amor não importa? É uma competitividade essa vida que a gente vive? É uma questão de quem é maior que o outro, não é uma questão de amor, de amar o próximo, de amar uns aos outros, dar espaço para os outros. Eu acho que gente que acredita em todo esse negócio aí de que a Mulher Maravilha tem que ser mais fraca, ou em machismo, é apenas uma pessoa querendo ter mais direitos, ter mais privilégios. Partindo para a nossa pergunta final, para a gente encerrar aqui, né? A indústria dos quadrinhos está favorecendo ou prejudicando o bom diálogo entre pessoas de vivências e experiências diferentes? Denis? Atualmente eu não sei, porque eu não tenho acompanhado muitos quadrinhos, mas pelo que eu sei, os quadrinhos passam muito essa mensagem, principalmente os da DC. Eu acho que a DC geralmente é mais feminista do que a Marvel. E muitos fãs, às vezes, entram em conflito por causa disso. E você, Eduardo, o que você tem a dizer a respeito? Eu acho que é uma questão minha, assim, pra eu pisar assim, um pouco, assim, eu falo de um jeito firme, mas, tipo, não confunde ser de um jeito ignorante. Eu acho, assim, que, por exemplo, a pessoa que ela é machista e ela entende o que é o feminismo, assim, ela diz que ela entende o que é o feminismo, e ela continua praticando isso, eu acho que essa questão, porque ela quer privilégio, mas a pessoa que não entende sobre isso, não sabe sobre isso, é só uma pessoa assim que não tem este conhecimento ainda. E agora eu vou responder a pergunta do Raul. Se eu acho que as HQs, as artes, os filmes, se eles estão fazendo isso bem, acho. Acho que, por exemplo, se a gente for pegar um negócio de 20 anos atrás, um quadrinho assim falando sobre uma heroína feminina e sobre esse negócio horrível, que devia ser queimado, que não pode participar dos assuntos que as pessoas estão conversando. Mas a questão que acontece é que é a época. E quando a gente está falando de arte, tudo assim vai evoluindo, tudo muda neste universo. Tudo vai mudando assim, consecutivamente, não é uma mudança repentina. Do nada estavam falando sobre machismo, sobre filmes que mostram muito o homem, não mostram a mulher ou a pessoa LGBT, a pessoa negra, esse tipo de coisa. Então nada quebrou, uma pessoa teve o pensamento e falou, peraí, eu acho que eu vou fazer um filme sobre uma pessoa que tem personagem feminino, tem um personagem que é transexual negra, e é isso que eu vou fazer agora. Então foi evoluindo. E esse negócio, assim, se não fosse aquela representação da Mulher Maravilha que era integrada nas HQs, eu acho que as HQs de 1942, não teria hoje uma Capitã Marvel, na Marvel, ou então uma Mulher Maravilha, assim, como é hoje no Rebirth. E eu também vou querer, assim, concordar que eu acho que a DC sempre, assim, teve um negócio, assim, de quadrinhos, de conteúdo mais feminista que a Marvel, não querendo diminuir a Marvel, mas eu acho que sempre teve esse engajamento. E hoje em dia, o que a gente tem de uma personagem feminina na Marvel é a Capitã Marvel, assim que eles mostram. E eles estão fazendo sucesso nos filmes. Hoje em dia, assim, mesmo com qualquer tipo de problematização que a gente possa ter agora, eles estão fazendo bem. E daqui a pouco, quando for daqui a uns 10 anos, vai ter outro filme sem essas problematizações, mas que os outros também talvez tenham algumas outras informações, e assim vai ser, até que tudo assim tenha mudado verdadeiramente, tudo tenha se normalizado e o mundo tenha melhorado assim de alguma forma. Esperamos mesmo que o mundo possa melhorar, né? Que as pessoas, sejam aqui os ouvintes que a gente está tendo neste episódio, ou sejam pessoas que vão vir no futuro a ouvir isso aqui, ou qualquer outra pessoa, eu acho que é primordial que a gente saiba assim ouvir, que quando você estiver numa discussão, em um diálogo, saiba diferenciar uma discordância de uma briga
como a Pitty disse uma vez, né, a cantora Pitty, que discordar não é brigar e discordar não é pessoal. Que você pode muito bem discordar de alguém, mas respeitá-la, ouvi-la, tentar entender porque ela pensa daquela forma e não levar para você como se fosse extremamente necessário que você mudasse a concepção da outra pessoa ou que você tentasse fazer ela passar por uma imagem de errado, de equivocado, de maluca. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as outras opiniões e com as outras experiências. Não adianta você tentar mudar a opinião de uma pessoa porque você não gosta, porque você não concorda com a experiência dela. Isso você não vai apagar. Você não apaga a experiência do outro, você não apaga a vivência do outro. Se você está incomodado com o fato de que a pessoa está falando sobre a questão da mulher, sobre a questão do negro, a questão do LGBT, que tal você se tornar um aliado dessa luta para que a gente não tenha mais que falar sobre isso? Eu acho que é muito mais funcional. Se você está cansado de ouvir sobre essas coisas, então faça e lute, participe, para que a gente não tenha mais que falar sobre isso. Porque a gente realmente não tinha que estar falando o tempo todo para que o homem respeite a mulher, para que a pessoa entenda que assediar, que perturbar uma pessoa, uma mulher que não está interessada não é correto, para que as pessoas entendam que usar a sexualidade de uma pessoa como xingamento, como piada, não é correto. A gente tem que chegar até esse ponto, para que as pessoas entendam que esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo. Se você está tão incomodado com as causas, ou fique no seu canto, né, porque eu acho que é o correto, caso você queira vir a conflitar, eu acho que o correto é justamente você não entrar. Tem um assunto que não te interessa, que você não tem nada a contribuir, que acha que vai te incomodar de alguma coisa, o melhor é você caçar um outro assunto. Mas já que se você está realmente tão incomodado, tão intenso, você acha tão chata aquela discussão e aquele assunto sendo repetido, que tal fazer parte para que esse tipo de coisa deixe de ser pauta, sabe? Porque enquanto o mundo continuar com esses problemas, a gente vai ter que continuar falando sobre eles. E as pessoas vão ter que continuar lutando pela sua voz. Porque esses problemas existem e eles não vão desaparecer só porque você não sabe ouvir o outro. Isso não significa, como a gente estava falando ao longo do episódio, que a pessoa que defende uma causa social ou defende uma militância, ela está sempre correta também. Isso não tem nada a ver. Como eu citei o exemplo da moça lá do Twitter que fez declarações incorretas sobre o filme da Mulher Maravilha, né? Não é só porque você tem uma causa ou as pessoas dizem que você é correto, que você é inteligente, que você acerta sempre. Todas as pessoas precisam aprender a entender o momento entre ouvir e o momento de falar. A gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que entender que não é só porque a pessoa pensa diferente de você que ela tem que ser silenciada. E outra coisa que eu acredito que é fundamental, a gente separar o que é opinião do que é fato. É fato que as mulheres sofrem assédio, que as mulheres sofrem machismo. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Porque as mulheres estão em desvantagem em diversas situações, elas são assediadas o tempo todo, muitas mulheres saem com medo de sofrer algum tipo de abuso, de violência de suas casas, coisas que não acontecem com o homem, sabe? Então, e eu mesmo posso falar muito sobre isso, porque eu já sofri algumas questões de assédio e até certos abusos em certos aspectos que talvez em um próximo episódio eu aborde melhor. Mas eu entendo que existe uma diferença quando é um homem e quando é uma mulher nessa situação. Então é um fato que existe machismo e que a mulher tem que lutar mais para poder alcançar o seu status, o seu respeito em determinadas posições. Agora, se você acha a Mulher Maravilha mais legal ou não do que a Capitã Marvel, do que a Tempestade, ou se você acha que o Thor é mais fodão ou não do que o Superman, isso são opiniões. E aí você conversa de boa, aí você dá suas opiniões, você conversa normalmente. Mas existe uma grande diferença entre fato e entre opinião. Eu acho que isso também é extremamente importante para que as pessoas entendam, para que elas tenham discussões saudáveis. E enfim, né, vamos finalizando a nossa conversa por hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês convidados pela conversa de hoje. Acho que a gente foi um pouco extenso, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês. E passo a palavra para vocês darem declarações finais e falarem o que vocês desejarem. Então, eu não sei se eu fui a melhor pessoa assim para ser escolhida para esse episódio.
eu tenho opiniões intensas, eu tenho argumentos que eu vou falar assim com bastante intensidade, mas eu tô sempre assim tentando procurar ouvir o outro, e eu ouço bastante você enquanto você tá falando, para eu poder assim dar uma opiniãozaça, porque eu acho que você tem uma sabedoria de quando você está conversando com uma pessoa, você saber a hora que você tem que falar ou se impor, ou então se não ouvir. Não se trata só também de você ficar ouvindo tudo assim calado, falando assim para os espectadores de casa. Às vezes, uma pessoa assim que está falando um negócio com você, uma coisa assim extremamente ordinária de uma forma agressiva, às vezes, somente às vezes, assim, no último caso, talvez você precise falar assim também e não só deixar essa pessoa tá te agredindo, tá falando esse negócio assim, mas não vá no nível dele, não seja agressivo. Só não permita com que ela te cale. Continue falando em tom normal. Como uma pessoa normal. E sempre também procura ouvir o que essa pessoa também está falando, assim, né? Não também só fale no que você tem na sua cabeça. Mesmo que você, assim, esteja se impondo, você também ouça o que a pessoa está falando. Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu queria falar. Eu gostei bastante de participar desse blog. Pode ser que um monte de gente, assim, me fala assim, que eu sou uma pessoa louca. Não duvido disso. Eu acho que pode vir a ter um tipo de comentário assim. E eu tô realmente bem feliz que eu participei disso daqui, e eu quero dar assim no final comemorando o aniversário da personagem que a gente conversou aqui, a Mulher Maravilha. Então, 79 anos de idade, e que a glória de Gaia esteja com todos vocês aí. Então, eu também gostaria de agradecer pelo convite. Não sei se minha opinião foi assim de grande importância, porque eu vou ser sincero que eu também estou numa desconstrução interna sobre esse assunto, porque às vezes também eu não sei ouvir o outro lado, mas eu busco muito tentar entender mais sobre essas questões sociais, eu tento ouvir, por mais que às vezes eu esteja com a mente avoada, sabe? Mas eu sempre tento ouvir direitinho. E esse é um assunto importante, eu parabenizo o Michael por essa iniciativa de querer espalhar mais sobre essa mensagem e outras dos outros episódios, e também dar os parabéns para essa personagem, essa guerreira maravilhosa que todo mundo ama, né? E é isso. E divulga seu Instagram também, né? Das suas artes, você não vai divulgar? Por favor, sim, tem o meu Instagram pessoal, que é o Denis, _t.a, e o meu Instagram das minhas artes é o Dance, DENS Artes. Lá eu divulgo minhas artes, não são profissionais, mas já são bem maravilhosas. São maravilhosas, sim, com certeza. Não duvide disso. E agradeço de novo a vocês aqui. Não achem que vocês não foram importantes para a conversa, sim, foram sim, porque é simplesmente o fato de vocês entenderem que vocês estão em desconstrução, porque todo mundo está, e vocês estão aprendendo, é que prova que vocês são sim. Porque se o assunto é justamente saber quando ouvir e saber quando falar, é justamente quando a gente entende as nossas limitações e entende no que a gente pode melhorar, é que a gente prova que a gente é capaz de criar um bom diálogo, né? E, enfim, vamos finalizando aqui. Eu gostaria também de divulgar o meu Instagram pessoal, @maiconsenju, o meu Twitter, @epifanio_maicon, e você também me encontra na comunidade DC Comics no Amino, eu sou um dos líderes principais lá. E agora vamos caminhando para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje é sobre a história Odisseia Cósmica, com o roteiro de Jim Starlin e a arte de Mike Mignola e Carlos Garzon. Essa história, que é de 1998 e 1989, ela conta um conflito que começa a partir do momento em que o Superman e outros heróis na Terra, enquanto seguiam suas vidas como defensores da justiça, são contatados para realizar uma missão relacionada a um perigo que nenhum deles imaginavam que estava se aproximando. Essa é uma ameaça para todo o universo, que surgiu e levou esses heróis a se reunirem com um de seus maiores inimigos, Darkseid.
Para que não apenas o planeta Terra, mas toda a vida seja salva, Superman, Batman, Estelar, Caçador de Marte, Lanterna Verde e Etrigan terão de combinar forças com o Tirano de Apocalipse e o povo de Nova Gênese. Uma guerra cósmica pelo destino do universo começou. Eu acho que essa história é muito interessante, fazendo uma analogia com o tema de hoje, porque apesar dela ser uma história de panorama cósmico, ela é realmente muito surpreendente, porque ela vai completamente contra os clichês desse tipo de história, e ela apresenta muito bem a psique de muitos personagens ali. Tem um acontecimento muito importante relacionado ao Lanterna Verde, John Stewart, e mesmo ao Darkseid, que é um ser tão arrogante, tão prepotente, e em determinado momento ele se vê inerte, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele vê o quanto ele estava errado e o quanto ele deveria ter ouvido o outro. O mesmo John Stewart, que passa por uma situação que assim marca a vida dele para sempre. Sem contar outros momentos bem legais da história. Eu acho que apesar dela ter como tema uma viagem cósmica, uma aventura cósmica, ela usa muito bem como pano de fundo o contexto de saber ouvir e de saber falar, de saber equilibrar os dois e quando encontrar o seu momento. É uma história que eu recomendo bastante. Então é isso, espero que vocês ouvintes tenham gostado do episódio de hoje. Até a próxima e que a glória de Gaia esteja com vocês.